Saúde os irmãos, saúde as irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um domingo, onde iremos falar do amor de Deus, onde o Senhor trará a nós a sua mensagem. Então gostaria de convidar a você a abrir no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler somente o versículo de número 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Palavras do nosso Senhor para nosso coração. Hoje nós estaremos encerrando a nossa programação especial de aniversário da igreja. Um mês que nós planejamos muitas coisas. Porém, colocamos em prática aquilo que coube a nós colocar em prática. Nós tivemos 2 pregadores diferentes, um de modo presencial, que foi a pregação do reverendo Aparício. Logo após foi a pregação do meu sogro, reverendo Omar Demétrios. E foram 2 pregações muito pertinentes, muito relevantes para a comemoração dos nossos 16 anos como igreja. Gostaria de lembrar aos irmãos que o reverendo Isaías, pessoa também importante para a nossa comunidade, ele preferiu participar de uma reunião presencial quando tudo isso acabar. Então ele deixou claro para mim, para o conselho, que ele gostaria realmente de pregar de maneira presencial quando tudo isso acabar. Então vamos aguardar quando tudo isso passar, para termos a companhia do nosso amado irmão Isaías, pastor Isaías. Pois bem, nós planejamos muitas coisas. Bolo no pote, planejamos a participação das crianças e graças a Deus acabamos conseguindo que elas participassem do culto com a música. Convidamos pregadores de fora, enfim, fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance. E agora estamos diante de uma nova, não nova pandemia, mas um novo momento de pandemia, onde os nossos pedidos pelos enfermos têm se aumentado. Temos hospitais lotados de pessoas que possuem Covid, temos um colapso nos hospitais devido à demanda dos pacientes de outras doenças. Temos agora em nosso meio, infelizmente na nossa igreja também, famílias que estão enlutadas devido à Covid. E infelizmente temos um mau exemplo de pessoas que não seguem à risca os cumprimentos do isolamento social, do uso de máscara, do álcool em gel. E diante de tudo essas coisas, de todos esses problemas, se encontra a igreja de Cristo. E quando tudo isso passar, há algumas perguntas que deverão ser respondidas, talvez já no instante que devemos viver aquilo, ou futuramente uma resposta que poderemos responder conforme o tempo. Diante de tudo isso, quando tudo isso passar, qual será a resposta da igreja para os enlutados? Qual será a resposta da igreja para aqueles que enfrentaram a Covid e teve sequelas? O que acontecerá com as pessoas depois de tudo isso? Será que vamos voltar a ter o mesmo número de pessoas nas igrejas? Será que vamos diminuir, aumentar? Diante dessas perspectivas, olhando para nós,
olhando para a nossa sociedade, olhando para as pessoas, é desesperançoso. Não temos esperança. Mas quando nós olhamos para Deus, olhamos para as coisas do alto, a esperança renascerá em nossos corações. E algo que está presente nesse versículo de 2 Pedro, há duas coisas que a igreja poderá conduzir a essas pessoas que fazem essas perguntas. Há duas coisas presentes aqui nesse versículo, que diz no versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esse versículo demonstra para nós, igreja, que diante de todos os problemas, nós temos um Deus que nos doou a vida e também nos doou a piedade. Esse versículo demonstra um certo tipo de paralelismo. O paralelismo, ele é usado muito nos poemas, nas poesias do Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Salmos. O paralelismo são palavras-chave que se assemelham de uma frase para outra. Por exemplo, nós pegamos o Salmo de número 100. Salmo de número 100. Só um instantinho que eu vou abrir para os irmãos e para as irmãs. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Nós pegamos algumas palavras aqui que se assemelham. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrai e júbilo são um certo tipo de paralelismo que se assemelham. Servir com alegria. Alegria também pode ser comparado a júbilo. E cântico também pode ser um certo tipo de paralelismo com alegria. Então são palavras-chave que se assemelham em frases, uma frase após a outra. Isso é o paralelismo. E o versículo de número 3 de 2 Pedro 1 nos remete a um paralelismo entre vida e piedade, glória e virtude. Isto é uma demonstração clara, irmãos, que Deus doou a nós a vida para a sua glória. E também nos doou a piedade para nós demonstrarmos as virtudes de Cristo. Ou seja, a virtude de Cristo é demonstrada através de nossa vida piedosa, tanto nas práticas espirituais de leitura e oração, quanto nas práticas realmente de piedade, quando nós temos misericórdia, quando nós temos amabilidade e oferecemos o amor às pessoas. Isto é uma demonstração de virtude de Cristo. E a nossa vida doada por Deus reflete a sua glória. Há uma preocupação, infelizmente, nos dias atuais, a igreja preservar somente a vida daqueles que estão dentro da igreja. Isso é uma preocupação perigosa, pois a vida não está limitada às pessoas dentro da igreja, mas a vida está no controle de Deus. Deus é quem doou a vida, e não a igreja preservar a vida, mas sim Deus vai preservar a vida. O Senhor é quem doou a vida à igreja. Contudo, nós recebemos não somente a vida vinda de Deus, mas também uma vida de piedade. Vida e piedade, então, são reflexos
da glória de Deus. Uma igreja que não é piedosa com as pessoas, ela não reflete a virtude doada por Deus. Se nós não nos atentarmos aos pedidos dos mais necessitados, dos mais pobres, estaremos colocando o reflexo da virtude cristã em dúvida. Isso diante de Deus é muito perigoso. Fico imaginando, irmãos, Deus olhando lá de cima e estando ao nosso lado ao mesmo tempo, na presença do Espírito Santo. Isso é um dilema que nós cremos, mas há um mistério nisso, né? Deus está acima, mas também está entre nós, através do seu Santo Espírito. Mas eu fico imaginando Deus vendo as nossas práticas de piedade e Ele se alegrando com isso. Ele enxergando nós fazendo essas piedades, essas práticas da piedade, e Ele se alegrando e falando: olha, como é bom ser glorificado através dessas práticas, através daquilo que você está fazendo, irmão. Meu filho, na verdade, né? Como eu me alegro, como eu sou glorificado quando você ouve a voz do necessitado, quando você ora por quem você ama. A minha glória está nisso, na prática que vocês fazem. É um reflexo, irmãos e irmãs. Nossa demonstração de vida cristã reflete para a glória de Deus. Pois o Senhor não é como nós, sujeitos orgulhosos, que preferem possuir a própria glória para nós mesmos. Mas Deus é um Deus de amor, um Deus que, ao mesmo tempo, é glorificado pelas nossas atitudes. Ele também nos presenteou com a vida, nos presenteou em fazermos parte de sua missão. Somos coparticipantes da missão de Deus, irmãos e irmãs. Tudo isso para a glorificação do Senhor. Diante do pós-pandemia, nós podemos tranquilizar o nosso coração, irmãos e irmãs. Pois, se nós não agirmos agora, se nós não demonstrarmos piedade com aqueles que necessitam, futuramente as pessoas não nos ouvirão. Então, no momento atual, no presente, demonstre a piedade, irmãos. Pois essa é uma característica marcante na vida daqueles que foram predestinados, daqueles que foram salvos, daqueles que estão convertidos em Cristo. A igreja terá um papel importante quando a pandemia passar, pois ela refletirá a glória de Deus. Ela trará esperança ao mundo, que as pessoas consideram como perdidos. Até mesmo nós consideramos o mundo como perdido. Mas a salvação das pessoas está na igreja, está no amor de Deus. A igreja é portadora da graça de Deus. E nós precisamos ser piedosas com as pessoas. Demonstrar isso agora, nesse atual momento. Por isso, irmãos, por isso, irmãs, terminando a mensagem, creia, tenha fé e continue glorificando ao Senhor. E sabe uma forma que você pode glorificar ao Senhor? É se alegrar com os que se alegram, mas principalmente nesse momento tão difícil, é chorar com os que choram. Que o Senhor renove as suas forças, que vocês sejam pessoas, que nós, eu me incluo nessa, possamos ser pessoas piedosas, pessoas que têm como característica a prática do amor e da misericórdia vindo diretamente de Deus. Que o Senhor abençoe a você, a sua família, e que você possa hoje glorificar a Deus, orando com as pessoas que necessitam, conversando com as pessoas que necessitam e tendo e demonstrando misericórdias a elas.
Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família. Amém.